Bora, galera, vamos para mais um vídeo. O tema de hoje é indicadores socioeconômicos. O que são indicadores socioeconômicos? Vamos começar aí com uma definição desses indicadores. Os indicadores socioeconômicos, eles são números que representam a realidade social e econômica de uma determinada região, de um estado, de um município ou também de um país. Esses indicadores, eles são muito importantes, pois eles possibilitam uma análise da realidade populacional de um determinado território, ou seja, você vai ver as condições socioeconômicas dessa população, como estão as taxas de emprego, desemprego, qual é a parcela da população que está vulnerável. Então esses indicadores, eles são muito importantes para que nós possamos fazer uma leitura da realidade social de uma determinada área ou de uma determinada região, e a partir disso, muitas vezes, as políticas públicas podem ser efetivadas e desenvolvidas. A partir do acesso a esse tipo de informação, que são os indicadores sociais, a gente pode ter aí parte das políticas públicas direcionando investimentos para certa parcela da população ou para certo grupo populacional. Então, os indicadores sociais, eles têm como característica justamente o fato de você ter aí a possibilidade de perceber a realidade social de uma determinada área. Para a gente compreender essa realidade, ou seja, para a gente compreender, por exemplo, a posição de um país em relação ao seu nível de desenvolvimento econômico, a gente pode conhecer aí alguns indicadores sociais. É importante nós compreendermos que existem diferentes indicadores sociais, e cada um tem a sua própria característica, ou seja, tem a sua própria leitura do espaço. Então, o primeiro indicador social que eu vos trago é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi um índice criado aí pela ONU lá na década de 90 e ele varia aí de 0 a 1. Sendo que 1 seria o valor mais alto. Mas como que funciona a leitura? O IDH, então, ele mede a qualidade de vida da população. E é um dos recursos mais utilizados aí, por exemplo, entre os países para quando se tem a necessidade de conhecer a realidade social, por exemplo, dos países. Mas o que o IDH leva em consideração dentro dessas leituras, desses dados populacionais? Esse cálculo, então, ele é baseado em 3 categorias. A primeira categoria que nós temos é a saúde. A saúde, então, ela leva em consideração o quê? O acesso às condições de saúde, os serviços de saúde por parte da população, e também é representada aqui pela expectativa de vida de uma população. Por exemplo, o Brasil aí tem uma expectativa aí de vida de mais de 74 anos, por exemplo. A Alemanha, mais de 78, 79. Então, o IDH alemão dá para você entender que já é melhor, por exemplo, do que o IDH brasileiro, porque a expectativa de vida aqui ela é maior na Alemanha do que no Brasil. O outro critério que se utiliza para a definição do que é o IDH é a representação que é feita a partir dos dados educacionais de um determinado país, de uma determinada região ou de um determinado município. Então a educação aqui no IDH ela é representada pela média de anos de estudo de uma população adulta, por exemplo. É claro, quando você fala de população adulta, você está falando de pessoas com mais de 25 anos. E, obviamente, a expectativa de anos de escolaridade. Quanto tempo a população de um país vai levar aí nos bancos das escolas, das faculdades, até obter uma formação adequada. Então, a educação ela tem a ver aí dentro do IDH com o acesso da população a essa educação de qualidade, obviamente, e o período que essa população vai passar aí nos bancos escolares até a sua formação e entrada no mercado de trabalho. O terceiro tópico, qual o IDH se utiliza, é a renda per capita. Essa renda ela é representada pela renda nacional bruta per capita, como eu mencionei. E, obviamente, isso tem a ver aí com quanto cada trabalhador ganha. Então, ela é a média de renda da população. Então, o IDH ele se baseia em 3 critérios, que são a saúde, baseada na expectativa de vida e acesso à saúde, obviamente. A escolaridade, que tem a ver com acesso à educação e o período que os indivíduos passam aí nos bancos escolares.
e a renda, que está diretamente ligada à renda per capita da população de um país. Né? Vocês viram que esse critério ele pode ser aí classificado de 0 a 1. Né? Então, até 0,6, né, você tem um IDH baixo. Tá? Acima de 0,6, você tem um IDH já considerado alto, ou seja, acima de 0,6 você tem países que apresentam um IDH, ou seja, uma condição de vida da sua população um tanto quanto melhor. Abaixo de 0,6 as condições aí já são inferiores, já não são tão adequadas aí para a sobrevivência da população, mas não que estejam aí na extrema miséria, tá? Vocês viram que eu falei no decorrer desse vídeo que a gente pode levar em consideração os critérios para municípios, né? Inclusive os municípios eles têm um IDH que é voltado para a sua própria análise, ou seja, o IDH-M, Índice de Desenvolvimento Municipal. Esse Índice de Desenvolvimento Municipal ele é calculado para os municípios. Ele usa basicamente os mesmos princípios, porém ele é um pouco mais abrangente no que se refere às categorias de análise. Né? Ou seja, o IDH-M ele é um pouco mais minucioso em relação ao contexto brasileiro. Então, como você está trabalhando com uma população menor, que é a população de um município, você vai conseguir aí adentrar mais dentro dos aspectos dessa população e conseguir aí fazer uma leitura que é mais detalhada, porque quando você fala do IDH de um país como o Brasil, é um país de extensão continental, então obviamente é mais complexo de você obter essas informações de uma maneira adequada. Quando você faz uma análise de um espaço menor, de um grupo populacional menor, obviamente que as condições são melhores. Então o IDH-M ele consegue ser um pouco mais detalhado. Tá? Nos últimos anos, o nosso país ele vem apresentando uma melhora significativa nos indicadores sociais. Né? Então, o Brasil, nos últimos anos, o Brasil, como vocês sabem, ele é um país em emergência, ele deixou de ser considerado um país aí já pobre, digamos assim, nós estamos em emergência, estamos nos desenvolvendo, então os nossos indicadores sociais eles melhoraram. Obviamente que existe um processo aqui no Brasil de reestruturação da população. Estamos nos desenvolvendo mais nos setores industriais, o nosso terceiro setor está se desenvolvendo mais também, porque você tem ali a partir da migração da população do campo para as cidades uma ampliação também dos serviços. Então, há uma modernização da sociedade brasileira e a partir dessa modernização, obviamente que as condições populacionais elas também estão se alterando e o IDH vai servir aí para que a gente possa analisar as condições da população. Por isso o Índice de Desenvolvimento Humano, quanto está a população do nosso país, como está a estrutura populacional, a estrutura social do nosso país e essa leitura ela é permitida a partir dos dados oferecidos aí por este índice, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? Espero que tenha ficado claro. Valeu!